Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Helena, do Helena Reads. E hoje a gente vai conversar sobre o novo livro da Emily Henry chamado Uma Vida e Tanto. Lembrando que tudo que eu falo aqui é baseado na minha humilde opinião. A minha experiência lendo, o meu relato, se trata da minha pessoa e eu quis compartilhar com vocês. Então, acho que é legal a gente começar esse vídeo concordando em discordar. Então, começando pela sinopse do livro. A Alice Scott, que é a nossa personagem principal, ela é uma otimista assim incorrigível. E ela sonha em escrever o seu primeiro livro de sucesso. Hayden, ele é descrito como mal-humorado e vencedor do prêmio Pulitzer. Os dois então viajam para a ilha Little Crescent e eles têm o mesmo objetivo: escrever a biografia de uma mulher que se diz Margaret Ives, mulher muito famosa de uma família extremamente rica. Agora ela, com 80 e poucos anos, decidiu reaparecer e contar a história dela para poder fazer um livro. Mas nem tudo vai como planejado. A Margaret vai contando apenas trechos da história dela para cada um dos autores. Eles fazem entrevistas separadas e eles meio que estão competindo por esse trabalho. É claro que no meio dessa competição pelo trabalho chega o romance. E aí o Hayden começa a olhar pra ela de uma outra maneira e ela percebe isso e também olha ele de outra forma. Eu acho que é super importante deixar isso claro aqui, dar uma ênfase nisso. Eu sou uma das maiores paga-pau dos livros da Emily Henry. Eu acho que ela encontrou uma fórmula dentro da escrita dela, assim como a Ellie Hazelwood, a Colleen Hoover, enfim, essas tantas outras autoras e autores encontraram fórmulas que fazem parte do nicho, que dão certo com esse nicho, dão certo também com a escrita, casa com a escrita dela. Na minha opinião, nesse livro em questão, ela tentou dar uma diversificada na fórmula dela e acabou se perdendo em alguns pontos. Pontos esses que eu vou ressaltar. E é difícil numerar quais são os prós e os contras, mas eu acho que é importante eu falar da minha experiência e eu tentei separar essa experiência em alguns pontos pra gente conversar sobre. O primeiro ponto que eu quero ressaltar, que eu acho que é muito importante, é sobre o enredo. Parecia, quando eu abri pra ler, parecia que eu tava relendo Evelyn Hugo. E eu não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim, como que isso pode ser comparado, se essa inspiração, digamos assim, é real. Eu não achei nada, se alguém souber me avisa, mas eu não achei nada pela internet que diz sobre a Emily ter se inspirado em Evelyn Hugo para fazer esse livro. Porque que eu não acho que tenha sido um acerto, ou enfim, uma inspiração que não tenha dado certo. Eu acho que existiam muitas coisas que precisavam ser desenvolvidas e ficaram ali na metade. Por exemplo, a gente tinha 3 histórias principais. A primeira, sobre a Margaret, né? Segunda coisa, era a Alice. Também teve um desenvolvimento com a família dela, tinha as questões familiares que ela estava enfrentando. E terceiro, o romance da Alice com o Hayden. Só que dentro dessas 3 histórias principais, iam surgindo muitas ramificações que não faziam sentido pra mim. Então, eu fui lendo e em alguns momentos eu ficava perguntando: tudo bem, isso aqui foi uma briga deles, eles não vão mais se falar e beleza. Aí no outro capítulo, ele batia na porta dela e a resolução do problema era uma coisa tão supérflua, tão fútil. Não que eu queria uma briga monumental com, nossa, quebração de coisa. Não era isso, mas eu acho que a resolução das coisas foi algo tão supérfluo. Existiram momentos muito cruciais ali na história. Por exemplo, quando eles estão voltando de um lugar, que eu não vou falar onde. Aí o Hayden faz uma colocação muito importante sobre a personalidade da Alice e como ela leva a vida e como ela enxerga a vida. E isso até é citado depois, quase pro final do livro, porque ela faz meio que uma reflexão sobre o que ele falou. Mas o que ele falou foi tão... Ele falou, é algo importante, e foi isso. A autora sequer retornou isso entre eles. E aí eu fiquei pensando, tudo bem, então ele joga as coisas na cara dela, porque deveriam ser jogadas, e é isso. A gente não fala sobre isso, a gente finge que tudo bem, é só mais uma cena que aconteceu pra somar o livro. E aí entra a questão
dos hot. Sinceramente, não acho que tenha excesso de cenas hot nesse livro. Foi ok, foi tudo bem, mas muitas dessas cenas, principalmente dos beijos deles, eram muito detalhadas, muito descritas, assim, perfeitamente. Você conseguia sentir que você estava beijando o personagem, mas acaba pecando nessas outras cenas em que eles precisavam de um desenvolvimento maior como casal mesmo. O que nos leva ao segundo ponto, o desenvolvimento, a construção do casal principal. Faltou aquela química do casal, sabe? Eu acho que o começo ele é muito promissor. É um enemies to lovers, nem tão enemies assim, na verdade, mas é um desconhecidos, enfim, que estão disputando o mesmo trabalho, ou seja, dava pra explorar isso aqui mais, sabe? Dava pra ter um joguinho mais provocativo, dava pra ter uma coisa mais, eu vou ganhar esse trabalho. Ai, mas ela é muito boazinha de coração, ela jamais falaria isso. Gente, vamos lá, né? Dá pra a pessoa ser boazinha e também provocar o outro. É de trabalho que a gente tá falando, a gente não tá falando de um prêmiozinho de consolação. Tudo bem, ela é otimista, ele é fechado, frio. Ok, o padrão que a gente gosta. Ele passou por questões também na vida dele que foram muito importantes e que também nem são muito abordadas, tá? Vai deixando aí, vai construindo um personagem fechado e frio, e aí fala meia dúzia de coisa que ele viveu na vida. De um dia pro outro, porque pra mim foi de um dia pro outro, ele vira e revela que tá apaixonado por ela, que ama ela. Que construção porca! Essa história de ter as entrevistas no meio, né, a entrevista dela com a Margaret, no meio do desenvolvimento do casal, poderia ter dado muito certo. Poderia ter dado muito certo. Mas eu acredito que isso acabou interrompendo a forma como o casal foi se desenvolvendo, porque aí eles se encontravam para trabalhar, eles não podiam falar sobre trabalho quando eles estavam juntos, e quando eles estavam juntos, dava 5 minutos que eles estavam conversando, aí eles começavam a se beijar, e aí 3 dias depois ele tava apaixonado. Era mais ou menos essa linha do tempo que eu construí na minha cabeça, porque foi tudo tão rápido. O que eu falei sobre as entrevistas serem no meio da construção, é óbvio que isso vai acontecer, porque é um livro onde os dois são autores e os dois estão entrevistando uma pessoa para conseguir um trabalho, para escrever uma biografia dessa pessoa. E aí que a gente chega no terceiro ponto. Se esse livro fosse em um POV duplo, ou pelo menos tendo algum POV do Hayden, ele seria muito melhor. Ou pelo menos resolveria 90% dos problemas que eu tô apontando aqui. Na minha humilde opinião. Porque eu não escrevo livros, eu leio eles, então eu não domino 100% nada do que eu tô falando em relação a escrever um livro, desenvolver uma história. Mas na minha opinião, como leitora, um POV duplo cabia 100% aqui nesse livro. Mas pensa comigo se não faz sentido. São dois escritores que estão buscando a mesma coisa. Eu quero saber como é que tá do outro lado. Eu não quero só a visão dela de como tá sendo. Ai, mas isso inclina... Gente, eu quero saber dos dois lados. Se o cara é tão foda, vencedor do Pulitzer, então me mostra ele escrevendo, como que ele conduz as entrevistas, conta como que ele aborda as pessoas. Ainda mais se ele é uma pessoa fechada, fria, como é que ele tira isso? Tira os segredos, as questões da pessoa que ele tá escrevendo, como que funciona? Eu quero saber do lado de lá também. Mas assim, eu acho que eu ficaria muito mais imersa dentro do livro se eu soubesse que como que tava acontecendo essas entrevistas dos dois lados, sabe? Que aí eu acho que eu ia ficar comparando, eu ia falar, putz, mas aqui, desse jeito que ele tá fazendo, é muito diferente do dela. Eu acho que o dela vai dar mais certo. Eu acho que, sei lá, eu acho que possibilitaria uma conexão muito maior com os personagens e com a história que está sendo desenvolvida. Porque assim, lá pro final do livro, do meio pro final, você entende que as coisas estão andando em caminhos diferentes durante as entrevistas. E assim, quando eu percebi isso, aí eu comecei a falar, nossa, então peraí que tem coisa aqui. E aí eu
quis cavucar o livro e foi aí que eu consegui terminar, tipo, super rápido, sabe? Acho que eu fiquei muito imersa quando eu percebi que as coisas estavam diferentes durante as entrevistas. Teve a questão do plot, que eu não vou falar qual é, obviamente, enfim, mas eu acho que faltou um desenvolvimento muito grande que um POV duplo caberia super, porque eu não sei como é que a outra pessoa reagiu durante o plot. Eu não sei como é que foi a descoberta, eu não sei como é que foi a reação, eu não sei como é que as coisas se sucederam. Aí, no final, pra mim... Ai, gente, me desculpem, menino, mas tá muito difícil de defender isso aqui. Não sei como é que a pessoa lidou com isso. E aí, no final, foi um comercial margarina com a família feliz, tudo em menos de 3 minutos, e aí 5 páginas estava tudo muito bem resolvido e muito bem amado e acolhido. Você passa 400 páginas amando alguém, não é em 30 páginas que você vai destrinchar e mudar o mundo. Eu fiquei pensando, será que tinha limite de caractere? Será que precisava entregar e aí tava do último minuto e aí escreveu rapidinho e aí mandou? Gente, eu não vou negar que ele é um livro gostosinho de ler, ele é fácil, é fluido, romancezinho, ai, eles vão se gostar, ai, olha, uma fofoca de famoso. É gostoso, tem potencial pra muito. A autora teve uma sacada gostosa ali, boa entre os personagens. Teve um personagem que me cativou desde o primeiro momento e ele foi crucial pra história. Eu adorei o conceito do nome lá que eles citam no livro, que eu não vou falar qual que é. A Emily, ela tem um... Eu falei isso até nos stories lá do Instagram, que a Emily, ela consegue descrever sentimentos muito bem. Parece que você tá sentindo o que a personagem sente quando ela para e começa a descrever. Então, acho que a forma como ela descreveu o que os personagens estavam sentindo em dados momentos foi crucial para eu conseguir me ver presa nessa leitura. Em suma, gente, eu nem consigo pensar em quantas estrelas eu dou para esse livro, porque eu tô meio decepcionada e eu acho que eu preciso rever com calma essa questão de estrelas. Não passam de 3,5 estrelas. 3 estrelas, sendo bem sincera. Tô muito afim de saber a opinião de vocês, porque quando eu fui procurar, todo mundo tava gostando, e aí eu falei, gente, será que o problema sou eu? Não sei. Então vocês me falem se o problema sou eu ou se vocês concordam ou se isso faz sentido de alguma maneira. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Agradecer quem assistiu até aqui. Pedir pra vocês me acompanharem nas minhas outras redes sociais também, que eu apareço muito mais por lá. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, tanto do vídeo quanto da leitura. E é isso. Beijo!